Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês nessa tarde. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que o LRAP tem feito na área de Special Core Analysis e de Core Flood também. Vamos lá. Uma breve passada geral, né, de como vai ser a nossa apresentação. A gente vai introduzir esse tema, Special Core Analysis. A gente vai falar um pouquinho também sobre a relevância, né, e os ganhos que uma empresa pode ter ao montar um laboratório desses. Depois eu quero mostrar para vocês a estrutura que o LRAP tem, né? A gente às vezes trabalha junto aí, estamos no mesmo laboratório, mas a gente não sabe as capacidades que o laboratório do lado tem, né? Então eu vou falar um pouquinho dessas capacidades, vou mostrar algumas aplicações, alguns projetos que nós realizamos, né, e outros que ainda estão em andamento. E eu separei o tempo do final para alguma pergunta, caso possa aparecer alguma, né? Então, vamos lá. Os ensaios de Scala, eles têm a ver com diversas aplicações, mas a principal área de Scala, né, de Special Core Analysis, é a caracterização de reservatório, com foco especial, mais especial ainda, nos parâmetros de escoamento de fluidos. Então, não importa se é para CCS, se é para recuperação de hidrocarbonetos, quando a gente fala de Scala, geralmente a gente está falando de caracterização de reservatórios, né? E a caracterização de reservatórios é uma área extremamente ampla, né? Se você olhar aqui, você tem de tudo: sísmica, geofísica, tem geologia, tem a parte de modelagem, de incorporação de dados, de simulação e tudo mais. Mas, inevitavelmente, a caracterização de reservatórios vai passar pelo tema mais amplo envolvendo amostras de rocha, ou seja, core analysis, né? E, como eu já disse, não importa se é um aquífero para CCS ou se é um reservatório de petróleo para exploração de hidrocarboneto, seu reservatório vai ser testemunhado, né? Aqui a gente tem um exemplo de alguns testemunhos, e desses testemunhos, né, onde a gente tem esses buraquinhos aqui, vão ser extraídos os famosos plugs em que são feitos os ensaios de core analysis, sejam eles de petrofísica básica ou de petrofísica avançada. Esses dois afloramentos aqui são de Silurian Dolomite, é uma mineralogia muito comum lá nos Estados Unidos. Os aquíferos lá do estado de Illinois são dessa mineralogia, né, 90% deles. Então, vamos lá. De maneira geral, essa disciplina, né, de core analysis, ela é dividida em duas subdisciplinas, duas subcategorias, que é routine core analysis, né, ou ensaios de petrofísica mais básicos, e special core analysis, ou os ensaios de petrofísica mais avançados. Alguns chamam de básica e especial, outros lugares vão chamar de rotina e avançada, né? Depende de qual companhia que você está conversando, mas esses são os nomes gerais. Nos ensaios de rotina, né, a gente geralmente faz a permeabilidade do fluido permeabilidade da amostra a um fluido só, porosidade e volume poroso, e também a gente determina a densidade de grãos. E na área de Special Core Analysis é onde a gente já entra na situação em que tem mais de um fluido ali naquela amostra. Então a gente vai estar falando de permeabilidade relativa, de molhabilidade, de pressão capilar, calibração de parâmetros de poço, né, como os parâmetros elétricos, que a gente calibra com a lei de Art. Também os parâmetros de RMN são calibrados com testes de Special Core Analysis, avaliações de heterogeneidade e, é claro, né, não podia faltar o carro-chefe do nosso laboratório, que são os ensaios de OR, de recuperação avançada de petróleo. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Vocês viram hoje mais de uma apresentação falando muito da área de simulação, da área de, como é que a gente vai dizer, de microtomografia e simulação em escala de pora, redes neurais e tudo mais. E aí eu queria fazer com vocês essa pergunta aqui e discutir, será que ainda é importante, né, a gente ter um laboratório de Scala? Esses laboratórios são caros para ser montados, né, e além disso eles precisam de uma mão de obra altamente treinada e especializada. Então, no mundo onde a gente consegue determinar a esterese via simulação de dinâmica molecular, ou então que a gente consegue fazer predições bem razoáveis aqui de porosidade e permeabilidade, nesse caso aqui eu estou mostrando permeabilidade, com uma rede neural apenas olhando para uma imagem de micro-CT. Num mundo em que você consegue medir ângulo de contato com uma precisão muito boa também, somente com dinâmica molecular. Nesse mundo, fica a pergunta, né? Será que o laboratório de Scala, ou até mesmo de RCal, ainda é relevante? Será que ele é relevante? Será que vale a pena para a empresa investir alguns milhões de dólares para montar um laboratório de Scala? E a resposta é sim, né? É claro que sim, com toda certeza.
todos os avanços feitos aí na área de simulação, de rocha digital, de machine learning, eles vieram para somar e não para competir com o laboratório de Scal, né? O laboratório de Scal e essas técnicas aí de digital rock physics, machine learning, simulação, microfluídica, todas essas áreas, elas trabalham juntas para aumentar o entendimento que a gente tem, né, desses fenômenos que acontecem em escala porosa quando a gente tem mais de um fluido junto lá, né? O famoso escoamento multifásico em meio poroso. Então, olha só mostrando alguns exemplos aqui para você, né? Do slide anterior, aquele caso ali da permeabilidade da rede neural, né? Uma CNN, uma Convolutional Neural Network, foi treinado usando o quê? Os dados físicos lá do laboratório de RCal, né? Aqui o que ele chama de actual value, né, de valores reais, são os valores que vêm do laboratório. Aqui mais um exemplo de trabalho em conjunto, né? A gente tem autores usando algumas técnicas de digital rock physics para eliminação de outliers na permeabilidade relativa. E as permeabilidades relativas são dados de laboratório. Então, o digital rock physics ajudou aqui na eliminação de outliers. E bem parecido também com o exemplo ali do slide anterior, né? As medidas laboratoriais aqui de ângulo de contato serviram para calibrar, né, o modelo de dinâmica molecular que ia determinar o ângulo de contato, né? Então, essas áreas elas trabalham juntas e não separadas e não competindo, né? E assim como nos exemplos do slide anterior, o laboratório de Scal e de Core Flood do LRAP também vem sendo usado de maneira integrada com os laboratórios de rotina, com os laboratórios de Digital Rock Physics, de simulação, com o pessoal de PVT, para realizar estudos que envolvem todas essas áreas aqui, né? A gente determina os parâmetros mais relevantes para o escoamento multifásico, a gente avalia as técnicas de OR, a gente também complementa estudos de heterogeneidade, além de realizar estudos de rock typing, upscaling e até calibrar soluções digitais que estão em desenvolvimento, né? Sobre os parâmetros mais importantes aqui para o escoamento, eu coloquei dois que são medidos aqui com uma certa frequência, né? Que é uma das coisas que a gente mais faz, que é a permeabilidade relativa, aqui no caso o óleo-água, e a pressão capilar óleo-água vinda do mesmo experimento. Então, de um experimento só de core flood, a gente consegue medir essas duas propriedades. Um outro bem interessante também é nos estudos de molhabilidade, né? A nossa integração, o pessoal lá do laboratório de fenômenos interfaciais vai fazer medidas de ângulo de contato, teste de tensão interfacial, e a gente aqui do Special Core Analysis vai fazer também a parte de índices de molhabilidade, né? Aqui no caso é o índice de USBM, que é uma comparação entre as áreas para drenar e para embeber a água da amostra, né? Então a gente tem aqui estudos integrados. Pois bem, para fazer isso tudo, né, o LRAP conta com uma estrutura bastante interessante, com equipamentos de ponta, que cobrem todas as disciplinas de Special Core Analysis. Aqui não vai dar tempo de falar de cada um deles em detalhes, né, mas dando uma passada geral, a gente vai falar sobre os equipamentos que o LRAP tem. O LRAP tem diversos rigs de Core Flood, como por exemplo esse e esses aqui, né, essa sala aqui de cima é a sala de Core Flood do LRAP, e todos esses nossos rigs são capazes de fazer ensaios nas condições severas de temperatura e pressão do pré-sal brasileiro, além de poder operar com os fluidos ácidos, né? Fluidos com alto teor de CO2, salmouras de alta salinidade, que a gente encontra no pré-sal brasileiro, né? Isso é um desafio muito grande e já é um desafio vencido aqui para o nosso laboratório. Então, nessa primeira imagem, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. A gente tem a sala de Core Flood aqui do LRAP. Aqui em cima, né, a gente consegue ver a BRZ3, que é um rig capaz de fazer experimentos de WAG, experimentos trifásicos, né? Ele consegue também fazer experimentos de espuma, como o Foreman Assisted WAG, além de poder ser acoplado com um scanner de raio-x para ver saturações in situ, né? Saturações dentro da amostra. Eu já vou mostrar para vocês no próximo slide o que é isso, né? A gente ainda tem outros rigs, né? São rigs bifásicos, como por exemplo aqui BRZ2, BRZ1, BRZ4, todos eles também com capacidades de altas pressões, altas temperaturas, fluidos ácidos. A gente tem mais um rig igual a BRZ4 sendo construída nesse momento, né, por um projeto novo com a Petrobras. A gente também tem um equipamento de micromodelo, né, a gente consegue ver microfluídica em alta temperatura e alta pressão.
isso é bastante interessante. A gente tem 2 centrífugas automatizadas e a gente também tem vários equipamentos que conseguem operar em condições de laboratório para fazer testes mais rápidos, né? Testes apenas de levantamento de cenários. Então, mostrando para vocês aqui um pouquinho dos diferenciais que a gente tem no LRAP, nesse vídeo aqui eu mostro para vocês a saturação, né, o acompanhamento automático das saturações. Em equipamentos mais antigos, isso aqui era lido assim, o técnico ficava lá lendo e anotava na canetinha. Depois de um tempo, colocou-se uma câmera para monitorar isso, como vocês estão vendo aí, mas o técnico ainda tinha que ficar aqui monitorando a interface óleo-água e controlando aqui o carrinho do elevador. Hoje em dia a gente tem essa aplicação aqui que usa visão computacional, né, para detectar onde está o óleo. Ela marcou aqui de verde onde estava o óleo, né? O vídeo está repetindo aqui em loop, vai dar um zoom aqui de novo. Ela marca aqui onde está um óleo e esse pontinho vermelho é onde está a interface água-óleo. E ela automaticamente, conforme o óleo vai sendo produzido, ela move a câmera para isso aqui estar sempre no meio. Então, o técnico pode usar o tempo dele para fazer coisas mais importantes, né? Ao invés de ficar ali monitorando a produção, ele pode ir ler um artigo e preparar outro experimento, e nisso a gente ganha tempo. Além disso, a gente também conta com esse rig, né, que tem a BRZ3, que tem monitoramento de saturação in situ, né, a gente consegue tirar raio-x uma velocidade bem rápida, né, a micro-CT está lá numa resolução maravilhosa, o raio-x nem tanto, só que a micro-CT leva alguns minutos, né, e os fenômenos que acontecem ali no meio poroso são muito rápidos, e aqui a gente consegue tirar essas imagens em alguns poucos segundos, né, e aí a gente consegue também ver perfis de saturação. Eu não vou ver detalhes lá como um ângulo de contato in situ, mas o perfil de saturação in situ eu consigo medir aqui com isso. E isso aqui aumenta bastante a precisão, né, das estimativas de pressão capilar, permeabilidade relativa. Outro diferencial do nosso laboratório é que a gente faz o processo de history match automático, né? Várias companhias e vários laboratórios de serviço ainda estão fazendo isso aqui de forma manual. O operador fica aqui modificando a curva de permeabilidade relativa na mão para conseguir resolver aqui esse ajuste de histórico. A gente faz isso de forma automatizada e, além disso, né, a gente tem em desenvolvimento, já está bem avançado, soluções que, além de te dar a permeabilidade relativa e a pressão capilar, ela ainda te informa também o range de incertezas disso. Nossas centrífugas também são automáticas, o que te dá uma informação muito mais completa, né, de produção de volume aqui, ó, com o tempo. Isso faz você ganhar tempo, né? Você tem precisão para saber quando sua produção já está estabilizada e quando você pode ir para a próxima etapa, fora que a centrífuga opera 24/7. Então, de noite, quando não tem ninguém no laboratório, isso aqui vai continuar funcionando e operando dados e coletando dados, né? Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, ficou operando aí por cerca de 4.500 minutos, né? Se fizer a continha aí, você vai ver que isso daqui dá alguns dias, né? Ficou alguns dias operando aqui para fazer esse experimento. E aí, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho das coisas que a gente já tem feito, né? Com todo esse instrumental disponível, essas automações, coisas que são de ponta, a gente tem desenvolvido algumas coisas bem interessantes, né? Começando aqui pelo desafio, que é caracterizar as amostras do pré-sal brasileiro. Essas amostras do pré-sal brasileiro, elas são bastante heterogêneas, os ensaios têm que ser realizados em condições altas de pressão e temperatura, e hoje não tem nenhuma companhia de serviço, não vou falar o nome das companhias para não fazer propaganda de graça para nenhuma delas, mas nenhuma das companhias de serviço faz esse tipo de ensaio de core flood no Brasil hoje. Se você quiser fazer, você vai ter que mandar Estados Unidos, Europa, você vai ter que mandar para fora para ter esse tipo de ensaio, e a gente já é plenamente capaz de fazer isso. Aqui foi uma caracterização que nós fizemos para a Petrobras, né? Então, aqui a gente tem alguns afloramentos e 2 amostras do pré-sal, né? A curva vermelha e a curva azul são de amostras do pré-sal, inclusive uma delas vulgular, né? Quando a amostra é vulgular, os buraquinhos são um desafio extra, porque você pode estourar a camisa em que fica o core holder. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Essa camadinha aqui mais escura nesse raio-x é a camisa. Se você tiver um buraquinho aqui e você bota 10.000 PSI de pressão, essa camisa pode tentar se conformar para o buraquinho e acabar estourando, né? E a gente faz isso aqui de forma muito legal por ter equipamentos bons e por ter uma equipe muito bem treinada, né?
continuando sobre as coisas que a gente tem feito aqui, falar para vocês aqui sobre um projeto que a gente entregou no meio desse ano, mais ou menos lá para julho, agosto, né? Um dos parâmetros mais importantes para você avaliar a permeabilidade relativa nas condições do pré-sal é a razão de viscosidade, né? Aqui definida como viscosidade do óleo sobre viscosidade da água. Se você olhar na literatura aí, você pode achar como viscosidade do deslocado sobre a viscosidade do deslocante. E qual é o desafiador de fazer isso em condições do pré-sal? O óleo do pré-sal é bastante leve, então o óleo vivo, né, o óleo com gás dissolvido, apresenta razões de viscosidade na casa de 2, tá? Isso aqui é 100 unidades, né, porque você divide CP por CP. Na casa de 2, essa razão. Enquanto que, quando você faz a mesma coisa com óleo morto, você chega em razões de viscosidade na casa de 20. E isso aqui muda pra caramba a permeabilidade relativa, tá? Então, 10 vezes mais, né, vai fazer uma diferença muito grande. Uma solução que nós estudamos aqui no LRAP foi a seguinte: será que a gente pode usar alguns aditivos para reduzir a viscosidade do óleo, né? E aí a gente mexeria no numerador, ou então alguns aditivos para aumentar a viscosidade da água, e aí a gente mexeria aqui no numerador, né? Vou mostrar para vocês os ensaios que a gente fez. A gente fez esse ensaio aqui com óleo vivo, com óleo morto diluído e com a água viscosificada. Por questões de sigilo, eu não posso falar o nome da amostra, isso é uma amostra real do pré-sal, e também não posso falar para vocês qual curva é qual aqui. Mas, independente de você saber qual que é a com óleo vivo, a com óleo morto diluído ou com a água viscosificada, você claramente consegue ver que as curvas ficaram bastante diferentes, né? Então, isso daqui, a gente respondeu que não, os aditivos testados, sugeridos em literatura, sugeridos pela própria Petrobras, que fez esse projeto com a gente, eles não poderiam ser usados para esse tipo de coisa. Isso aqui até se desdobrou num outro projeto, né, para avaliar o impacto que a molhabilidade tem na permeabilidade relativa. Por quê? A gente não fez só esse estudo. Em paralelo, por conta própria, não tinha sido uma solicitação do cliente, nós fizemos os ensaios de molhabilidade com esses mesmos fluidos e a gente checou que a molhabilidade foi alterada e provavelmente foi ela que causou aqui essa diferença, né? Então, esse foi um projeto já entregue e que se desdobrou em outro que está atualmente em andamento. Uma outra coisa muito interessante, né, dando continuidade aí aos nossos estudos de caso, é sobre umas descobertas que a gente fez sobre o trapeamento de gás, né? De maneira geral, o trapeamento de gás, ou SGT, né, como é a sigla dele, ele é muito importante para processos de WAG e processos de captura, estocagem e uso de carbono, né, o CCUS. Então, é um parâmetro extremamente importante de ser caracterizado, e a literatura diz o seguinte: olha, o SGT varia com a porosidade, de forma a cair com o aumento da porosidade. A gente, de fato, viu essa tendência. Só que quando a gente fez os nossos ensaios de ciclos de injeção de água e gás, a gente reparou, né, que o SGT ele tinha uma larga variação, olha só isso aqui, de mais ou menos 18 até 65, para praticamente uma mesma porosidade. Tá? Isso não tinha a ver com efeitos de molhabilidade, isso foi feito em condição de reservatório, em condição de laboratório, com fluidos reais, com fluidos modelos, e não alterava esse tipo de comportamento. Então, a gente fez um estudo integrado em que foi utilizado a distribuição de tamanho de poros obtidas por RMN e MICP, e a gente conseguiu concluir, né, que a fração de macroporos, conforme ela ia crescendo, você ia aumentando a quantidade desses SGT. Então, além de olhar para a porosidade, você tem que olhar em como essa porosidade está distribuída. Isso aqui está atualmente em andamento, já foi até submetido para publicação, mas ainda está no prelo, né? É um estudo em andamento bem interessante aqui, desenvolvido no laboratório. Vou mostrar mais um para vocês, um outro estudo bastante integrado, esse aqui envolveu todas as áreas, o pessoal lá de fluidos fez teste de microemulsão, o pessoal de core análises fez ensaios de permeabilidade relativa, de emissão espontânea, molhabilidade, o pessoal lá de fenômenos de interface fez os testes de ângulo de contato e tensão interfacial, e a gente estudou, né, o efeito que o low salinity tinha, tanto na permeabilidade relativa como
nos fatores de recuperação, né? E foram comparadas a água do mar dessulfatada, que a gente chama aqui de DSW, né? Desulfated Seawater, e 2 diluições dela. Na verdade, tem até mais, tá? A gente chegou a fazer diluições de 5 aqui, uma intermediária, e de 50, uma aqui para trás, mas mostrando aqui esse resultado com alguns valores bem interessantes, a gente conseguiu ver claramente aqui nos testes de imbebição espontânea que a água do mar dessulfatada teve uma produção mais lenta e menor do que a diluição de 10 vezes e a diluição de 20 vezes. Isso também se refletiu nos ensaios de índice de Ammott, né, um índice de molhabilidade tendendo um pouco mais para o óleo e um pouco mais para a água, à medida que a gente diluía mais essa água, e a gente também viu isso nos ensaios de core flood, no formato das curvas de pressão capilar que a gente tirou, e também no formato das curvas de permeabilidade relativa. Então, um ensaio mostrando que, provavelmente, né, o mecanismo que faz a low salinity ter uma recuperação maior é a alteração de molhabilidade. Por fim, mas não menos importante, queria mostrar para vocês um último estudo que é extremamente interessante, são os estudos de interação rocha-fluido, né? Durante processos aí de CCUS e de CO2 sendo utilizado como fluido de OR, né? Os carbonatos, de maneira geral, são rochas bastante reativas, né? E quando elas entram em contato com CO2 e a água, elas podem sofrer dissolução do meio poroso ali e ter alterações significativas na sua estrutura porosa, tanto na parte mecânica, né, se ela vai perder resistência mecânica ou não, e também de aumento ou diminuição de porosidade e permeabilidade. Nesse estudo aqui foram usados coquinas do Morro do Chaves, né? Aqui tem uma foto de uma das amostras utilizada, e as amostras foram completamente caracterizadas antes e depois de ser feita a injeção de água carbonatada. Então, foi feita a distribuição de tamanho de poros por RMN, foi feita a petrofísica digital, foi feita o teste de petrofísica básica, né? Permeabilidade, porosidade, tudo mais. A porosidade também digital foi estimada por imagens de micro-CT, e a gente viu que isso aconteceu, né? A amostra sofreu alterações, só para vocês terem uma ideia aqui, a permeabilidade caiu absurdos, né? Porosidade e volume poroso, por consequência, também caíram. A distribuição de tamanho de poro também mudou, né? Ela continuou uma amostra bimodal, mas no after aqui, você vê que a fração de poros aqui, na casa de 10 micrômetros, praticamente caiu para metade, né? E por aí vai. Então, esses são alguns dos estudos que a gente faz, a gente tem mais coisa interessante em andamento também, e assim, as capacidades do laboratório são muito grandes, né? Na fase 2 do projeto WAGEX, que a gente está atualmente, todos esses itens que a gente falou aqui vão ser revisitados agora em condição de reservatório, sendo feito em experimentos que vão monitorar todas essas coisas, e a gente está aberto aí para colaborações e conversas com os demais grupos do nosso laboratório e da universidade também. Pessoal, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, né? Se não fossem por eles, o laboratório não seria o que ele é hoje, seja o apoio financeiro, como também o apoio e suporte técnico que os nossos patrocinadores nos dão. E agora chegamos na hora das perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, fique à vontade para fazê-lo. Obrigada, Felipe. Não foi nada. Alguém do público tem alguma pergunta? Felipe? Alguma dúvida? Não tem perguntas no YouTube? Eu tenho uma pergunta. Felipe, parabéns pelo trabalho. Obrigado. É realmente um laboratório que chama a atenção de toda a universidade por causa da capacidade experimental que tem. Queria saber sobre as parcerias dentro da própria universidade. Como é que eu faço para fazer um teste dentro da LRAP? Se eu for aluna de mestrado, se eu for aluna de doutorado? Sim. Essa é uma pergunta bastante interessante, vale a pena a gente comentar isso.
a gente teria como fazer, provavelmente, um teste em parceria, desde que tivesse alguma colaboração, né, para desenvolver alguma coisa. De maneira geral, os cronogramas que a gente prometeu para as nossas financiadoras é bem apertado. Mas a gente consegue fazer. A gente conseguiu fazer, por exemplo, no último projeto, a gente fez 2 testes para o pessoal do Observatório Nacional, fez um teste para PUC, a gente fez testes de dissertação de doutorado e mestrado de alguns alunos que não eram entregáveis do projeto. Então, assim, conversando, a gente consegue organizar e fazer assim. O ideal é que o contato seja feito do orientador da pessoa com o professor Paulo Couto, e o Paulo provavelmente vai chamar a gente lá do Core Flood, do PVT ou da área que for, né, que as pessoas estejam interessadas em fazer o experimento, e a gente vai conversar para ver se tem condição. Mas, assim, só para dar um exemplo, tem coisas que funcionam e coisas que não. Teve uma pessoa que procurou o Paulo pedindo para levantar um banco de dados de permeabilidade relativa para usar machine learning. Então, imagina a gente parar o laboratório inteiro, botar todos os equipamentos para fazer os testes que essa pessoa em especial queria, né? E ficar lá, sei lá, 1 ano levantando 50 curvas para a pessoa, e aí a gente não ia conseguir entregar o que a gente prometeu aí para a Shell, Petrobras, FAPERJ, que estão patrocinando projetos, né? Mas, assim, coisas pequenas, ensaios pontuais, é bem tranquilo da gente conseguir. E aí a recomendação é: faça o contato orientador falando com o professor Paulo. Tá bom, obrigada, Felipe. Mais alguma pergunta? Não? Eu tenho uma pergunta. Tá? Felipe, o último trabalho que você mostrou, justamente a passagem de água carbonatada com CO2. Deixa eu colocar aqui. Eu fiquei pensando nas condições do experimento, uma vez que, como a permeabilidade caiu, isso indica alguma deposição, tá? Como você não botou nenhum resultado associado a pH, etc., do que estava passando, você pode esclarecer um pouco? Você consegue interpretar o porquê a permeabilidade caiu? Sim. O pessoal tinha feito esse experimento. Peraí que eu estou ouvindo sanduíche. Deixa eu diminuir um pouquinho meu microfone. Ainda consegue me ouvir? Sim. Esse experimento aqui não foi feito em condições de reservatório. Esse foi um experimento de bancada. E o pessoal que fez esse experimento, eles não viram a formação do wormhole, que geralmente acontece sob pressão e temperatura. Então, tem um trabalho, tá? Ele foi publicado, se eu não me engano, eu não coloquei aqui, eu tinha colocado, deixa eu ver se aparece. Eu tinha colocado a referência aqui, mas eu passo para você. Tem os dados de pH e tudo mais, estava ácido, sim, mas devia estar ali bem perto de onde virava do ácido para o básico e começava a depositar, porque acontece uma leve dissolução na entrada e você tem uma precipitação maior. Isso pode acontecer também por causa da solubilidade do CaCO3, né? Já não é muito alta, ele deve ter precipitado ali e tamponado a amostra. Mas, assim, tem imagens de microtomografia, tem as condições de temperatura e pressão, tudo descrito no artigo. Perfeito, obrigado. Eu vou te encaminhar agora mesmo. Bom, obrigada, Felipe. Eu te agradeço, gente.